conta disso, tá? Então esse é o contexto. Então vamos lá. Separei uma passagem aqui, ó. 2 Reis, capítulo 17, do verso 24 ao 27, né? Para corroborar com o que estamos dizendo, né, irmãos? Não ficar nas minhas palavras somente. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, Ava e Amate, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Então vê a expressão, né? O Deus da terra. Assim mandou leões entre elas, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus desta terra. Então o rei da Síria mandou dizer: leva ali um dos sacerdotes que transportamos de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus desta terra. Então vejam o contexto, né? Costume do Deus da terra. Cada terra possui então o seu Deus, ou seus deuses. Tópico 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nos devemos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Como exemplo que nós falamos no deserto, né? Causando divisões, murmurações, fazendo com que o povo duvidasse os eventos miraculosos que acabaram de acontecer, milagres que talvez não existiram na história, como aqueles. Foram testemunhas oculares e em pouco tempo estavam duvidando de tudo aquilo. Então causam divisões, né? Precisa ordenar essas visões, uma cosmovisão, precisa ordenar essa visão, né? E aí sim agregar. Essa é a função da igreja, ela agrega todos os povos, né? Então não tem o texto falando, não tem homem, mulher, rico, pobre, né? Assim, porque a igreja congrega todos os povos com uma visão, né, de que é criatura e há um soberano, né? E com a visão e o foco voltado em nosso Senhor Jesus Cristo, o único que intermedia, né? O único mediador, tá, irmãos? Então vamos lá. A idolatria tinha sido a causa principal da deportação de Judá para a Babilônia, e a todo custo os judeus queriam evitar um outro exílio. É fato, e é ponto isso aqui, né? Não podiam mais cair nesse erro, tá, irmãos? Tinha uma experiência dolorosa na história de toda a nação, né? Então eles negaram se apartaram-se do mundo, negaram a cultura, não o povo, negaram a cultura daquele povo. Então eu estou insistindo nisso, né? Porque a gente sabe que pode falar, então tem preconceito pelos povos, né? Sabe que surgem essas coisas aí. Hoje em dia isso aí se chama, como que é o nome? Quando você tem um preconceito contra um estrangeiro, tem um nome, né, que é usado hoje. Agora que fugiu o nome, eu lembro. Mas tem sim, até esse dia teve um haitiano, parece que foi morto aqui em São Paulo. E aí eles no jornal falaram, eles só mataram ele porque ele não é brasileiro. Então é como se ele não servisse para a nação. Então você viu, é uma cultura desordenada e para fomentar a divisão. Quantos brasileiros não são assassinados? Então eles foram assassinados porque eram brasileiros? Então não. Xenofobia. Xenofobia, muito bem. É para quem é estrangeiro aqui, qualquer coisa que faz é isso aí. Então é uma expressão muito boa, né? Então não estamos falando disso, tá, irmãos? Não estamos falando disso. Estamos falando do mal moral e a cultura. Esta sim. Né? As ideologias, essas têm que ser negadas e orientadas e reestruturadas, tá? Então vamos lá.
4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. O item B fala: os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Bom, aqui então, irmãos, só trazer um texto básico da igreja, né, conhecedor, todos da igreja, conhecedor do texto, e que se medite nesse texto, tá? 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 16. Não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça? Então não dá para caminhar junto, ou é um ou é outro, né? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então isso aqui é uma vindicação de Deus, é a exigência de Deus, que seja separado, seja santo, né? Um dos aspectos, mano, que se você não estiver separado em santidade, você não prevalece diante do Senhor. Se pudesse se apresentar diante de Deus, você seria fulminado. Veja o Antigo Testamento, ensina muito a respeito disso. Seria fulminado. Então essa separação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? Então isso é importante para a gente. Esse texto aqui fica bem claro, ela serve de meditação contínua para a igreja, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado de não se contaminar. Então vamos lá. Nossa, já foi a hora, né, irmão? Meu Deus. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a santificação. Vamos pular um pouquinho aqui? Senão não vai dar tempo. Deus exige santidade do seu povo. Então veja, para fechar o contexto da nossa aula, tá? Para ela ter um significado real. 2 Coríntios 7:1. Nem vou ler o contexto aqui, tá, irmãos? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vejam lá, aperfeiçoando a santificação, né? Então, purificar do que, irmãos? Né? Do que fala o texto? Purifiquemo-nos. Vejam lá, no nosso contexto aqui, ó, purificar de toda impureza, ou seja, a corrupção religiosa. Algo que está desordenado precisa ser ordenado. Corrupção religiosa. Alianças profanas com ídolos. Outros aspectos. Festividades idólatras. Prostituição. Sacrifícios e festivais de adoração. Então a falsa religião estimula os desejos humanos. Então veja só, a falsa religião estimula os desejos humanos, né? Então não é para dar, como o Gabriel, meu filho, fala spoiler, né? Não é para dar spoiler, mas por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa esses dias falando, agora vai chegar, e os irmãos até gravem isso, o momento da agora que o comunismo está caindo, eles têm uma grande arma, e eles usam sempre que eles estão para chegar no derradeiro fim da sua extinção, eles usam em volta, que é utilizar da libido humana. Veja o que aconteceu em 1969 nos Estados Unidos, com a liberação sexual das drogas. Então ele começa a fomentar essa corrupção da natureza. Eles sabem qual a tendência natural do homem, né? Então quando o aspecto econômico, político e bélico não funcionar,
que é o que está acontecendo, então eles vão levantar esses estatutos, né? De depravação. Eles sabem que a natureza, ela tende para esse lado. Então ainda vai acontecer. Por quê? Porque é uma estratégia, tá? Não é profecia nada disso não, irmão. É estratégia política isso aí. Isso vai acontecer. Então eles estão esperando o momento, porque agora é a arma que está restando. Eles estão sendo atacados. Então temos que cuidar dos nossos filhos, nossos jovens. A igreja está atenta. Tomar cuidado com isso. A depravação das famílias, tá? Isso é uma estratégia, vai ser usada. Sabe-se que a natureza humana pende para o mal. Então essa expressão, a falsa religião, estimula os desejos humanos. A falsa religião, tá? Sabe-se de caráter político como religião, tá? Eu não vou poder entrar nesse assunto, mas a política é considerada uma religião pelos grandes formadores de opiniões, tá, irmãos? Então fica um alerta pra gente. Então vamos lá. A santidade, irmãos. No Antigo Testamento, com os levitas, tinha a expressão do hebraico, tá? É diferente da expressão do grego ágios. Então o tar é aquele que tinha que ser considerado puro, né? Então fala da lavagem, de separação dos levitas, sacerdotes, uma pureza cerimonial, para se apresentar diante de Deus e representar as coisas de Deus, né? Então essa expressão taher é diferente da expressão ágios, que significa que é separado ou consagrado. Por quê? Porque os povos antigos consagravam aos seus deuses também, né? Então eles consagravam crianças ao deus Moloque, objetos, animais. Então os povos antigos consagravam aos seus deuses também, separavam elementos para os seus deuses. Mas a vindicação de Deus, o seu nome santo, é para que fosse puro, né? A expressão puro. Então veja aqui um texto de muita significância para a gente. Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, em última instância, o que é puro e impuro? Lembra da palavra imundo lá no começo? Tudo aquilo que é consagrado a um outro que não a Deus é profano e impuro. E tudo aquilo que é consagrado a Deus é santo e puro. Então, por que aqueles homens foram chamados de imundos no início da lição? Lembram lá? Que a gente ia comentar? Imundos porque se misturaram e consagravam a outros deuses. Imundos. Então Israel tinha que ensinar. Agora farão a diferença entre o santo e o profano, né? Os povos estão consagrando de forma errada, eles vão morrer. E ensina a eles o caráter santo, como se purificar, consagrando ao Deus verdadeiro. Veja outro texto, Levítico 10 e 10. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Outro texto que eu separei para a gente, Ezequiel 36, 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. A vindicação do seu nome santo, o ente santo. 36 e 23. Então Deus exigindo, né? 36 e 23. Deus exige, vindica, né, a autoridade do seu santo nome, que os gentios profanaram. Ele já podia fulminar esses gentios, mas ele levanta uma nação para que ensine que a diferença entre o santo e o profano, tá? Então essa a nossa lição falando aqui, a santificação. Então ela tem caráter progressivo. Veja que Paulo fala aqui o aperfeiçoamento da santificação. Ela tem um caráter progressivo que chegará no seu ápice dada a glorificação. A glorificação do homem, né? Então ele é um caráter de santificação, é progressivo, vai santificando, vai separando, vai purificando diante de Deus. Então se no meio deste processo você se mistura novamente com a desordem, ou você volta a estaca zero, né? Mas e quando nosso Senhor Jesus voltar, em qual ponto que você vai estar desse progresso? Então isso é sério e é iminente, tá, irmãos?
Então vamos ler só mais um texto aqui para a gente terminar, que eu sei que eu já estourei meu horário aqui. Por isso a exigência de Deus, Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tem um caráter veterotestamentário. Veja lá no Novo Testamento, 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma vindicação, uma exigência do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vamos fechar nossa aula aqui. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica do último contexto aqui da lição. No item 4 fala: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornaram-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Então a pergunta é: vive segundo a vontade de Deus? Então, do que se diz esta obra e a vontade de Deus?